Robson arma um plano maquiavélico para destruir Hugo, fazendo-o acreditar que está prestes a morrer por causa de um aneurisma. Hugo, aterrorizado, começa a viver sua vida como se cada dia fosse o último, sem saber que tudo não passa de uma cruel farsa. O que acontece quando ele descobrir a verdade? Descubra agora! Mas antes, clique no botão de gostei. Se inscreva no canal e me conte nos comentários. Você acredita que Robinson vai pagar por essa mentira? Robinson aperta o copo de uísque entre os dedos, os olhos fixos na tela do celular. As notícias não poderiam ser mais irônicas. Hugo, o senhor certinho, gerente-geral do resort. Ele ri, mas é um riso amargo, carregado de veneno. Olha só quem tá no topo! Mas não por muito tempo. O gosto da humilhação ainda queima sua garganta. Ele lembra do dia em que foi expulso daquele lugar como um cachorro sarnento. Aquele maldito Hugo se fez de herói, posando de defensor dos mais injustiçados, quando na verdade só queria aparecer. Robinson se levanta, caminha pelo apartamento bagunçado. A raiva cresce dentro dele, fervendo como um vulcão prestes a explodir. Ele aperta os punhos, o maxilar travado. Você acha que venceu Hugo? Eu vou te ensinar o que é desespero de verdade. A ideia vem como um relâmpago. Um plano cruel, frio, perfeito. Algo que vai corroer o inimigo por dentro, sem que ele nem perceba de onde veio o golpe. Ele pega o celular e digita rápido. Mensagem curta, direta. Preciso falar contigo. Tenho um trabalho. Vale muito. Do outro lado da cidade, Ritinha olha a tela do telefone e sente um arrepio. Conhece Robson o suficiente para saber que nada de bom pode sair dessa conversa. Robson desliza os dedos pela tela do celular, os olhos brilhando de pura malícia. Ele observa as mensagens de Ritinha, cada resposta carregada de hesitação. Mas hesitação não é não, e isso já é suficiente. Vamos, garota, só falta se dizer que topa, murmura, um sorriso torto se formando nos lábios. O telefone vibra. Mensagem nova. Isso é sério demais, Robson. Mas se eu fizer, você garante que meu nome não aparece em nada? Ele gargalha, já sentindo o gosto da vitória. Fica tranquila, Ritinha. Ninguém vai saber. Só preciso que você faça um favorzinho pra mim. A armadilha começa a tomar forma quando Hugo passa a sentir pontadas na cabeça cada vez mais frequentes. Primeiro um incômodo leve, depois um latejar insuportável. Num instante, ele está assinando uns documentos na recepção do resort. No outro, vê tudo girar ao redor. Hugo! Uma voz distante. Ele sente um toque no ombro. Diana. Ele tenta disfarçar, mas o chão foge dos pés. O corpo despenca. Tudo escurece. Quando recobra os sentidos, está deitado no sofá do escritório, Diana ajoelhada ao lado dele. Você precisa de um médico, Hugo! Isso já é a terceira vez esse mês! A voz dela transborda preocupação, mas ele balança a cabeça, teimoso. É só cansaço, amor. Diana estreita os olhos, nada convencida. Cansaço não faz ninguém desmaiar. Amanhã mesmo você vai para o hospital, nem adianta discutir. E assim, o plano de Robson se encaixa como um quebra-cabeça. Ele só precisa do laudo da ressonância. E para isso, conta com a ajuda de Ritinha. Mesmo que ela ainda não tenha ideia do tamanho da encrenca em que está se metendo. Diana anda de um lado para o outro no quarto, os braços cruzados, o pé batendo no chão impaciente. Hugo está sentado na beira da cama, ainda meio zonzo, esfregando as têmporas como se pudesse apagar aquela dor de cabeça na marra. Eu já disse, Diana, não foi nada. Deve ter sido o calor, o estresse, sei lá. Ah, claro, porque calor agora faz as pessoas caírem duras no meio do trabalho. Ela joga as mãos pro alto, irritada. Hugo, você quase bateu a cabeça na mesa. Isso não é normal. Ele suspira, passando as mãos pelo rosto. No fundo, sabe que ela tem razão, mas odeia hospitais, odeia médicos e, principalmente, odeia a sensação de estar vulnerável. Você vai, nem que eu tenha que te arrastar pelos cabelos, Diana decreta pegando o celular. Amanhã de manhã a gente tá lá, fim de papo. Ele levanta as mãos, rendido. Tá bom, mas eu duvido que esse médico vá achar alguma coisa. No dia seguinte, Hugo atravessa o corredor branco do hospital com uma expressão de tédio. Diana caminha do lado dele, apertando o braço do marido como se tivesse medo de que ele fugisse.
Dentro do consultório, o médico revisa os exames preliminares e franze a testa. Bom, até agora não tem nada alarmante, mas pelos sintomas que você descreveu, o ideal é fazer uma ressonância para descartar qualquer coisa mais séria. Diana lança um olhar afiado para Hugo, como quem diz: viu só? Eu avisei. Ele revira os olhos bufando. Tá certo, doutor. Bora acabar logo com isso. Mal sabe ele que aquele exame já tá marcado para ser o começo do seu pior pesadelo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Robson já tem tudo esquematizado. Agora só falta Ritinha fazer a parte dela. Ritinha tamborila os dedos no balcão do laboratório, os olhos grudados no monitor. A tela exibe dezenas de exames, laudos, ressonâncias. Entre eles, um nome familiar pisca na lista: Hugo Albuquerque, o homem que Robson quer destruir. Ela morde o lábio inquieta. O que está prestes a fazer não é só errado, é criminoso. Seu estômago revira. O celular vibra. Mensagem de Robson. Já conseguiu? Ela aperta os olhos, respira fundo. O dedo paira sobre o teclado. A resposta certa seria um não. Mas ela já está envolvida demais. Ele prometeu que seria rápido, que ninguém desconfiaria. E ela precisa do dinheiro. Tô fazendo. O coração martela no peito. Ritinha olha para o corredor, certificando-se de que tá sozinha. Então, abre o laudo de Hugo. O resultado tá ali, limpinho, sem nada de errado. Ainda dá tempo de desistir, sussurra para si mesma. Mas a mão já tá no mouse. Em poucos cliques, os números mudam. Uma simples alteração, um detalhe mínimo, mas que transforma um exame normal numa sentença de morte. Ela engole seco. Salva o arquivo. Pronto. Agora não tem mais volta. O celular vibra de novo. Boa garota, agora me passa isso. Ritinha aperta o envelope lacrado contra o peito antes de entregá-lo para o motoqueiro que Robson mandou buscar. As mãos suam. O medo dança dentro dela. Deus me perdoe. Enquanto isso, Robson recebe a encomenda com um sorriso satisfeito. O próximo passo? Garantir que o exame caia nas mãos certas. E para isso, ele já sabe exatamente quem usar. O sol começa a se pôr quando Gael chega ao resort. Ele dá uma última olhada nos detalhes antes de se preparar para encerrar seu turno, quando um motoqueiro inesperado aparece na portaria. O homem, com um sorriso de pouca confiança, se aproxima de Gael. Aqui, senhor! Documento do laboratório é para entrega imediata. Gael pega o envelope sem desconfiar de nada. O motoqueiro já desaparece na esquina antes que ele possa perguntar mais. Ele olha o papel e não vê nada de estranho, apenas a letra do laboratório. Exame médico, pensa. Deve ser coisa da Diana, essas coisas de saúde. Sem pensar muito, Gael guarda o envelope na mão e vai em direção ao escritório de Hugo. Ele sabe que o amigo tem andado meio mal ultimamente, e por isso, pensa que pode ser algo importante. Ei, Hugo! Gael entra na sala, indo até a mesa do amigo. Chegou uma coisa para você. Hugo levanta a cabeça, cansado, ainda com os olhos meio opacos. Ele estranha o envelope, mas nem questiona. Ué, mas não pedi nada. Gael apenas entrega. Vai saber, deve ser alguma coisa do laboratório, talvez algum exame que você tenha feito. Hugo pega o envelope curioso e começa a abrir sem pressa. O que ele não sabe é que o que está ali pode mudar tudo. Ele retira o laudo e começa a ler, absorvendo aquelas palavras que parecem ter o peso de um veredicto. O que é isso, Gael? Hugo pergunta, a voz tremendo. Gael observa, preocupado. O que foi, Hugo? Tá tudo bem? Hugo não responde de imediato. Ele apenas continua fixado no papel, seus olhos buscando um entendimento que não vem. A agitação começa a tomar conta dele. O laudo diz que ele tem um aneurisma cerebral que está prestes a romper e que sua vida está em risco iminente. Gael vê a reação do amigo, agora em pânico. Hugo, calma! O que está acontecendo? Mas Hugo só consegue murmurar, os olhos perdidos em pavor. Isso não pode ser real! Enquanto Hugo começa a se perder na angústia, Gael sente um frio na espinha, mas não sabe que por trás de tudo, Robson já está vendo sua vingança se concretizar. Hugo se sente tonto.
A sala começa a girar ao seu redor, enquanto ele ainda segura o laudo médico, os olhos fixos naquelas palavras. Aneurisma cerebral, risco iminente. Não, não pode ser verdade, ele murmura, a voz falhando. Gael tá ali, olhando pro amigo sem entender o que tá acontecendo. Hugo, você tá branco? O que diz o exame? Hugo tenta encontrar algum sinal de que aquilo é um erro, mas não consegue. Ele balança a cabeça em pânico e começa a andar de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Meu Deus, Gael! Ele se vira desesperado. Eu tô morrendo, cara! Gael dá um passo atrás, tentando entender o que tá rolando, mas a angústia no olhar de Hugo é inconfundível. Ele toma um ar fundo, tentando manter a calma. Não, Hugo! Isso não pode ser verdade! Tem que ter algum engano nisso. Esse exame deve estar errado. Mas Hugo já não consegue mais ouvir as palavras de conforto do amigo. O medo toma conta dele. Ele se senta na cadeira, quase sem forças. A mente começa a correr em turbilhão, a pensar em Diana, nas crianças. O que vai ser da família? Como vou viver sabendo que tô com os dias contados? Gael tenta se aproximar, colocando uma mão no ombro de Hugo, tentando ancorá-lo de volta à realidade. Fica calmo, a gente vai procurar outro médico, ver o que está acontecendo. Mas Hugo já não ouve mais. Ele se vê afundando em um buraco sem fundo, preso à ideia de que o tempo está se esgotando. A imagem de Diana e os filhos começa a ficar embaçada diante dele. Como vou contar isso para ela? Murmura, a voz trêmula. Eu não posso morrer agora. A mente de Hugo está à deriva, e Gael fica ali, sem saber o que dizer ou fazer. O que ninguém sabe é que, no fundo, esse momento de pânico é apenas o começo de algo ainda mais sombrio.